A Revelação de Jesus Cristo, parte 10, 17/5/2024. Com esses castiçais de ouros, devemos conectar as 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, versículo 5. Não que esses 2 conjuntos de lâmpadas sejam iguais. Em um caso, lemos sobre candeeiros, no outro sobre lâmpadas. Num caso, são as igrejas que são descritas, no outro é o Espírito Santo. Ainda assim, eles estão conectados. Os primeiros obtêm sua luz do último, e pelo Espírito Santo que as 7 igrejas são feitas, luzes ardentes e brilhantes. As estrelas, versículo 20, não são, como alguns supõem, a chama da lâmpada. São bem diferentes, como veremos. Da Nova Jerusalém, o Cordeiro é a luz, mas em sua ausência deste mundo agora, o Espírito Santo, em sua plenitude setupla e com seus dons setuplos e iluminação setupla, dá luz, iluminando as igrejas. Eles devem toda a sua luz a ele, assim como ele desceu no Pentecostes sob o emblema de fogo. Atos 2:3. Ele também permanece nas igrejas. No cenáculo, esse fogo caiu sobre cada um dos discípulos e, portanto, permanece imóvel. É o fogo pentecostal que acende essas 7 lâmpadas e mantém seu brilho celestial. Pois esse brilho não é humano nem angelical, é divino. É a luz comunicada pelo Espírito Santo, uma faísca ou chama da glória Shekinah, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vejamos isso mais detalhadamente. 1. Os castiçais. Não é tanto para a luz como para o utensílio, ou suporte para segurá-lo, que sua atenção está voltada, pois a luz dessas lâmpadas não vem delas mesmas, ou de qualquer fonte terrena, mas daquele que é a luz do mundo, e que disse a seus discípulos como seus representantes aqui: vocês são a luz do mundo, entre os quais resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 1:15. Diz Paulo, acrescentando, expondo a palavra da vida. O santo individual é uma luz, uma igreja e um suporte de luz ou candeeiro. O santo pessoalmente é a igreja, o corpo de santos. É colocado no meio de uma nação corrupta e perversa, e como a palavra da profecia, 2 Pedro 1:19, brilha como uma luz em um lugar escuro, até que amanheça o dia e apareça a estrela da alva. Israel, por eras, foi a única luz do mundo, uma luz confinada dentro de limites estreitos, não difundida sobre a terra, nem colocada sobre uma colina. Disso, o castiçal de 7 braços no tabernáculo e no templo era o símbolo. Aquele candelabro estava duplamente fechado, primeiro pela cortina externa ou parede da casa e, em segundo lugar, pela cortina interna ou parede do lugar santo. Mas essas cortinas foram rasgadas em pedaços, essas paredes derrubadas, e agora aquela lâmpada permanece em esplendor, sem cortinas e oculto, brilhando sobre todo o mundo. Tome a lâmpada como significando, em primeiro lugar, o próprio Cristo, a luz de Israel e do mundo. Isto é verdade. Ele era uma luz para iluminar os gentios. Sua vida era a luz dos homens. Tome-o novamente como significando Israel, que foi por tanto tempo a única luz da terra. Isso é verdade, pois Israel, quando seus privilégios exclusivos passaram, emitiu sua luz ao redor. Tome-o como significando a igreja ou igrejas, ou santos de Deus. Isso também é verdade. Eles brilham como luzes sobre todo o mundo, não apenas sobre os vales e colinas de Israel, ou suas cidades e aldeias, mas sobre toda a extensão da terra, sobre todos os parentes, nações, línguas e povos. Cristo é a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo.
Cada santo é a luz do círculo onde habita e onde se move. 2. Os materiais dos quais os castiçais são feitos. Eles são de ouro. Geralmente nas escrituras, o ouro simboliza o sagrado, o perfeito ou divino. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Participantes da natureza divina. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Essas são algumas das passagens que ajudam a ilustrar o significado de ouro. As igrejas estão em Deus Pai e em Cristo Jesus nosso Senhor. Eles não vêm de baixo, mas de cima. Eles não são do mundo, assim como Cristo não é do mundo. Eles são compostos de homens nascidos de cima. Com glória divina eles brilham. Com beleza divina eles se destacam diante do mundo. Perfeitos com a beleza que Deus colocou sobre eles. Quão nobre é a lição que assim nos é ensinada. Quão santas e não mundanas devem ser as igrejas, e cada santo nelas. Como o ouro não pode enferrujar, eles também não devem assumir a ferrugem ou contaminação do mundo, mas permanecer no meio dele como testemunha contra o seu mal, santo, inofensivo e imaculado, separado dos pecadores, não manchado do mundo. Se o ferro e a argila não podem se misturar, quanto menos o ouro e a argila. Que repreensão para as igrejas! Como o ouro fino escureceu. Onde está a igreja agora que poderia reivindicar o símbolo e dizer: eu sou um castiçal de ouro? A mobília dos 2 santuários internos de Israel era toda de ouro. O castiçal do lugar santo era de ouro, assim em todas as eras passadas, prefigurando o verdadeiro caráter de uma igreja e de um santo. Igrejas douradas, homens e mulheres de ouro, testemunhas de ouro para Cristo e sua verdade. Até que ponto a Igreja de Deus nos séculos passados, desde que João escreveu, cumpriu a descrição? A história eclesiástica pode dizer: a idade de ouro não foi longa, e depois seguiram a prata, o latão e o ferro. Quanto de ouro pode ser visto nas igrejas de nossos dias? É animador saber que o Senhor ainda considerava igrejas imperfeitas como Éfeso e Pérgamo, ou desviadas como Sardes e Laodiceia, representadas pelo ouro. A graça de nosso Senhor é abundante. Ele prefere elogiar a culpar. Seu amor e paciência são ilimitados. Seu desejo de descumprir a menor coisa boa em seu povo é sincero e sincero. E esta verdade em si, um evangelho para as igrejas decadentes dos últimos dias. Enquanto a visão dos candelabros de ouro repreende, ela encoraja surpreendentemente, humilha, mas alegra. O amor de Jesus não pode falhar. A eficácia da cruz como cobertura, com seu abrigo expiatório, todos os que consentiram em aceitar esse abrigo, não pode mudar. Os apóstatas serão salvos? Mas será como pelo fogo. O pior de tudo, pode ser, serão as igrejas ortodoxas dos últimos dias que tinham o nome, a forma e a profissão, mas não o amor, a santidade ou o poder. 3. O número de castiçais. 7. No templo, o castiçal era 1, os ramos 7. Nessa cena simbólica, parece que os 7 estavam bastante separados um do outro, possivelmente com o objetivo de insinuar que as igrejas em todo o mundo, embora todas de ouros, deveriam ser separadas. E se assim for, então há aqui um protesto mais vivido contra a pretensa unidade de Roma. O número 7 é o número de perfeição. Assim como um raio de sol é composto de 7 partes e, portanto, aperfeiçoado em brancura, 7 é um número divino de perfeição ou completude. B. Variedade. Não uniformidade absoluta, mas variedade. A variedade é necessária para a perfeição.
os múltiplos dons do único Espírito enviados pelo único Cristo. C. Unidade. 7 é unidade, unidade com diversidade. Um corpo, muitos membros. Uma família, muitos membros. Um templo, muitas pedras. Um pão, muitas migalhas. Um céu, muitas estrelas. Amém. Tem continuação. Louvado seja o santo nome do Deus de Israel. Amém e amém.